Olá pessoal, boa tarde. Como estão todos vocês? Tudo bem aí? Nós esperamos que sim. E nós estamos aí mais uma vez nessa quarta-feira com vocês para compartilhar um pouquinho da palavra de Deus, para falar um pouquinho, daquilo que Deus tem para nós, aquilo que Ele deixou para nós, para que a gente observasse. Isso é muito importante para aprendermos a viver aqui. Então, a palavra de Deus nos ensina a viver nesse mundo. E eu quero só deixar com vocês, nessa tarde, um versículo da palavra de Deus. É o Senhor Jesus que está falando aqui, no Evangelho de Mateus, capítulo 18, verso 3, diz assim: Disse Jesus: Em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos fizerdes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Então, essa questão de ser criança de novo, eu creio assim, na minha idade, na idade que vocês têm aí hoje, a maioria de vocês, a gente já está começando a pensar seriamente, como eram bons os dias que nós éramos crianças, até um saudosismo, dos tempos de criança, Quantas vezes nós paramos para pensar, depois de ter vivido um bom tempo aí, quantas vezes nós paramos para pensar no nosso tempo de criança, E eu quero que você tenha isso em mente, dias que a gente não tinha grandes preocupações, em que a ocupação da nossa mente era apenas realmente com as coisas que nós gostávamos de fazer, E geralmente era de brincar, Então essa era a nossa maior preocupação naquele tempo, E nesses dias nós estamos, voltando a esses tempos, E se não estamos ainda voltando a esses tempos, nós estamos aí pensando em tudo aquilo que nós vivíamos quando éramos crianças, E a alegria que nós tínhamos no nosso coração de vivermos dessa forma, Os nossos corações estavam cheios de esperança. A nossa ansiedade é esperar para o que o dia seguinte tinha para nós, Quais seriam as novidades, como seria o dia seguinte, Então a gente dormia nessa expectativa, E hoje às vezes a gente tem medo do dia seguinte, não é verdade? Mas Jesus também fala desse tempo, E ele diz uma coisa muito importante nesse texto, Se nós não nos convertermos e não nos tornarmos como crianças, ou nos fizermos como crianças, de modo nenhum entraremos no reino dele. É isso que o texto está dizendo aqui, E pensando nessa circunstância de nós estarmos já com uma certa idade, pensando em voltarmos para a criança, eu queria compartilhar um texto que uma pessoa escreveu aqui com a gente, pra gente. Ele diz o seguinte: pedido de demissão. Olha só o que ele escreve: venho por meio desta apresentar oficialmente meu pedido de demissão da categoria de adulto. Resolvi que quero voltar a ser criança. Quero acreditar que tudo é possível. Quero que as complexidades da vida passem desapercebidas por mim. E quero voltar a ficar encantado com as pequenas maravilhas deste mundo. Quero de volta uma vida simples e sem complicações. Estou cansado de dias cheios de computadores que falham, montanhas de papeladas, notícias deprimentes, contas a pagar, fofoca, doença e necessidade de atribuir um valor monetário a tudo o que existe. Quero voltar a acreditar no poder do sorriso, dos abraços, dos agrados, das palavras gentis, da verdade e da justiça, da paz, dos sonhos, da imaginação, dos castelos no ar e na areia. E o que é mais importante, quero estar convencido de que tudo isso vale muito mais do que o dinheiro. Quando vocês também se cansarem desta vida tão complicada, façam isso
eu estarei esperando por vocês. Vamos brincar? Então esse texto, fala dessa necessidade que muitas vezes nós temos de pensar, e de voltar atrás, o que isso muitas vezes é impossível, mas Jesus diz alguma coisa muito importante nesse texto para nós. Não é voltar a ser criança, mas é nos tornarmos como uma criança. É isso que Jesus está dizendo, E o que ele está ensinando para nós aqui, nesse versículo? Nós temos que lembrar aqui que Jesus, com esse versículo, ele está respondendo aos discípulos, o texto começa dizendo, disse Jesus. Ele está respondendo a uma pergunta dos seus discípulos, E os seus discípulos perguntaram para Jesus quem era o maior no seu reino, ou no reino dos céus. Eles estavam preocupados, com o padrão de grandeza do reino dos céus. Talvez pensando assim, olha, agora Jesus vai responder, por exemplo, como Pedro, Pedro, o reino dos céus, aquele que é maior no reino dos céus é como você, Pedro, que me seguiu, que está junto de mim, e falar das qualidades de Pedro, Mas Jesus não responde isso, Ele responde exatamente o contrário de tudo aquilo que estava no pensamento dos seus discípulos. Ele diz, olha, se vocês não se converterem e não se tornarem como uma criança, jamais vocês herdarão, ou jamais vocês estarão participando do reino de Deus. Então os discípulos estavam preocupados com esse padrão de grandeza, com o que era importante ou não no reino de Deus. E o que vejo aqui, amados, no ensino de Jesus, é que nós precisamos aprender a resgatar o que é a forma mais simples de viver das crianças. É resgatar isso, não é voltar a ser criança, mas é resgatar a forma simples de viver. Enquanto muitas vezes nós crescemos, nós vamos acumulando experiências na nossa vida, E essa vida nós sabemos que ela não é fácil, é uma vida dura. As experiências que nós temos de vida, aqueles que já têm essa idade avançada, de dias já vividos, por muitos dias vividos, nós sabemos que a vida não é fácil, que a vida realmente é dura. E o Senhor Jesus também vai falar que nesse mundo nós vamos ter tribulações. Ele não promete uma vida fácil como muita gente está prometendo aí hoje. A vida realmente é dura, E por isso muitas vezes quando nós chegamos numa certa idade, nós nos tornamos pessoas amargas, Pessoas descrentes de tudo. Quer dizer, eu já vi muita coisa nessa vida, por isso eu não creio em mais nada, E quando Jesus fala que nós devemos nos tornar como uma criança, Ele quer dizer que nós temos que buscar essa experiência, essa inexperiência que nós tínhamos na infância e acreditar sim. Mas agora nós temos experiência bastante para saber no que acreditar. Muitas vezes nós não podemos realmente acreditar muitas coisas. A nossa experiência nos mostra isso. Muitas pessoas, aquilo que as pessoas falam, Nós estamos em tempos de eleição, E olhamos para essas promessas dos políticos, em quem é que nós podemos acreditar verdadeiramente? A Bíblia diz, maldito o homem que confia no homem. Então, com relação ao reino dos céus, Jesus está dizendo que nós temos que nos tornar como crianças, O que precisamos na realidade é reconhecer que nós somos dependentes de Deus, assim como uma criança é dependente dos seus pais e espera e confia neles. A confiança da criança nos seus pais, ela é total. E Ele quer que nós resgatemos isso, que realmente nós confiemos nele como uma criança confia nos seus pais, na sua tenra idade. Jesus respondeu que o padrão do reino de Deus é muito diferente dos padrões desse mundo, onde o que é mais capacitado é o maior, não é assim?
o que tem mais dinheiro, né? O que ganhou mais dinheiro, o que foi acima dos outros, as capacitações que temos, isso nos torna grande no mundo hoje, né? Mas no reino de Deus esse não é o padrão, né? Os discípulos tinham em mente esse padrão, né? De quem era o discípulo mais capacitado para ser o maior lá no reino dos céus. Jesus diz assim, não. No reino, aquele que for mais dependente de Deus, esse sim é o maior. Esse é o ensino. Quanto mais dependentes nós formos do Senhor, porque em tudo nós somos incapacitados, por mais qualificações que nós temos, chegamos no fim da vida totalmente incapacitados. E nós precisamos aprender que nós precisamos depender do Senhor, porque Ele é o Senhor Todo-Poderoso, Ele nos criou, Ele sabe como nós somos, né? E por isso Ele pode, né, realmente dirigir as nossas vidas. E Ele quer que nós sejamos dependentes, assim como as crianças são dependentes, né? Então esse é o nosso ensino, né? Que nós possamos aprender, né, com Jesus e buscar a cada dia mais sermos dependentes dEle. Buscarmos confiarmos, né? O salmista estava num salmo muito bonito, ele diz assim, ergo os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? É isso que essa é a situação de dependência que ele sentia, né? Da onde vai vir meu socorro, né? Aí ele diz assim, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Então esse é o ensino de Jesus para nós, que nós voltemos, né, a ser como uma criança e confiarmos e dependermos totalmente daquele que é o Criador e o Senhor de todas as coisas. Amém, amados? Que esse ensino fique na nossa vida, né? Que não seja só aprender, mas também colocar isso na nossa vida. Todos os dias nós dependemos do Senhor, porque sem Ele nós nada somos. Nós temos um cântico aí que vai falar a respeito desse tema, né? Preste atenção na letra, né? Que Deus te abençoe agora, né, ouvindo essa música. E depois eu volto, depois da música, então eu volto para orar, como a gente faz de costume aqui, ok? Ouça a música, né? Que Deus te abençoe agora. Voltar à inocência e acreditar em ti, mas às vezes sou levado pela vontade de crescer. Vamos lá, vamos adorar o Senhor.
mas às vezes sou levado pela vontade de crescer. Torno-me independente e deixo de simplesmente crer. Não posso viver longe do teu amor, Senhor. Não posso viver longe do teu amparo, Senhor. Não posso viver longe do teu abraço, Senhor. Não posso viver longe do teu amor, Senhor. Não posso viver longe do teu amparo, Senhor. Não posso viver longe do teu abraço, Senhor. Peça a Ele, peça ao Senhor para te abraçar essa noite. Abraça-me, Jesus. Abraça-me, Abraça-me, Senhor Jesus, com os teus braços de amor. de amor. Abraça-me, Abraça-me na alma, abraça-me, 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 vem me abraçar com os teus braços de amor, de amor, de amor. Abraça-me, esta noite, Jesus. Abraça-me, vem Jesus, abraça-me, abraça-me, com os teus braços de amor. Que você possa se sentir abraçado realmente pelo Senhor Jesus agora, né? E que você se sinta confortável nesse abraço, né? Abraço que hoje nós não podemos dar uns nos outros, né? Mas eu tenho certeza que o Senhor está nos abraçando, né? E aquele que realmente confia está no colo do Senhor sendo abraçado por Ele. Sinta-se assim, viva desta maneira, né? Porque é assim que o Senhor quer que nós vivamos. Nós vamos orar. Vamos pedir a bênção de Deus sobre as nossas vidas. Se você quiser, curve a sua cabeça. Se você quiser, feche os seus olhos. Mas preste atenção e pense em Deus nesse momento. Pai Santo e bendito, nós buscamos a Tua presença em oração, ó Deus. Porque esse foi o meio pelo qual o Senhor deixou para que nós falássemos diretamente contigo, ó Deus. Obrigado por estarmos aqui, pela Tua palavra, Senhor, pelas palavras de Jesus que tocam o nosso coração, que modificam a nossa vida. Deus, que nós possamos aprender a viver como Tu desejas, porque Tu nos criaste, Senhor, e sabe como nós devemos viver, ó Deus. Que possamos viver vida simples, ó Deus, e sempre buscando, Senhor, a Tua presença e confiando, Senhor, que Tu és o nosso Deus Todo-Poderoso, que a nossa vida esteja nas Tuas mãos, que Tu possas abraçar a cada um que está aí na casa neste momento, reunido conosco, Pai, ouvindo a Tua palavra, Deus,
Abraça realmente essas vidas, toca, Senhor, essas vidas com o teu amor de Pai, meu Deus. Daquele Pai que é todo poderoso, que pode todas as coisas, que pode, Senhor, dar a vida e tirar a vida, Deus. Que é nesse Pai que nós possamos confiar e depositar a nossa vida nas tuas mãos, ó Pai. Obrigado por cada vida aí presente, ó Deus. Consola, conforta, anima esses corações, que nós tenhamos, Senhor, essa esperança que há no coração das crianças, ó Deus, dia após dia. Mas que essa esperança seja a esperança no Senhor Jesus. Porque Tu, Senhor, és o nosso Deus Todo-Poderoso. Obrigado, Pai, por essa esperança, por essa confiança. Ó Deus, que aqueles que também estão na casa, que não podem de alguma maneira participar desse momento, que também estejam sendo abençoados nesse momento por Ti, ó Deus. Cura, restaura a saúde, ó Deus. Restaura, Senhor, o conforto, alivia as dores, ó Pai. Mas acima de tudo, Senhor, dá a esses corações a paz de Cristo Jesus, que excede todo o entendimento, ó Deus. Que eles possam se sentir confortáveis, Senhor, nos Teus braços, ó Deus, e que Tu possa abraçar a todos aí, ó Deus. Assim também os profissionais da casa, Deus, nós continuamos orando e pedindo por eles. Pai, restaura a sua saúde espiritual, ó Deus. Se estiverem enfermos também, que Tu cures, ó Deus, que Tu dê forças, que Tu animes esses profissionais, ó Deus, para que acima da sua profissão, Pai, eles possam estar exercendo o amor de Cristo Jesus por cada um aí na casa, ó Deus. Abençoa a Adriana e seus familiares, continuamos pedindo por eles, ó Deus, para que Tu também esteja fortalecendo, Senhor, a sua mente, o seu coração e os seus braços para esta obra que Tu colocaste nas mãos deles, ó Pai. Pedimos, Pai, pela vida da minha mãe também, Senhor, que completou mais um ano de vida na Tua presença. Sê com ela, Deus. Nesse momento em que nós não podemos abraçá-la e festejar com ela, Senhor, mais um ano de vida. Que Tu, Senhor, esteja com ela. A despeito da nossa presença, que a Tua presença conforte e console o seu coração, Pai. E dê a ela paz e alegria de viver em Cristo Jesus. Assim nós oramos, Pai, agradecidos por esse momento, por cada vida aí presente, Senhor, no nome santo e precioso de Cristo Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém, amados. Deus abençoe, viu? Se Deus permitir, semana que vem nós estamos aqui de volta com vocês. Grande abraço. Deus abençoe a todos. Amém.